Saudações, eu sou Caio Gouveia, esse é o AmibCast. E quem vem tomar café comigo hoje é a doutora Luciana Paiva, fonoaudióloga sênior do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo, diretora da empresa Reab Fonoaudiologia. Além dela, Maria Carolina Moraes, que é membro do departamento de fonoaudiologia da AMIB e supervisora da equipe de fonoaudiologia do HCOR. Todas conhecidas do nosso amigo Ribamar, que também já esteve aqui antes. Muito prazer, um prazer inenarrável conversar com vocês. Olá. Olá. Fique à vontade para falar quando você quiser. Hoje nós vamos falar exatamente disso, da dificuldade de comunicação, principalmente no paciente na UTI, que é a afasia. Afinal, o que é a afasia de fato no nosso dia a dia? A gente tem a ideia, né? A gente trabalha na terapia intensiva, trabalha na medicina, a gente sabe a afasia, às vezes é o neurológico, a gente já pensa no paciente com AVC, mas para ser mais sincero, tem muito mais coisa além disso. E para a gente, né, que vem vivendo o dia a dia na UTI e vendo mais o paciente como um todo, um sintoma mais específico, mais simples, a gente vê de maneira mais simplória, mas vocês que vêm a fundo, como vocês veem a afasia? A afasia, por definição, a definição mais aceita hoje, Caio, é uma alteração no processamento da linguagem. Não é uma perda da linguagem, é uma alteração no processamento da linguagem advindo de uma lesão cerebral, que é mais comum o AVC, que geralmente compromete, que tem lesão de hemisfério esquerdo, né, em pessoas destras, que é a área dominante para a linguagem na maioria das pessoas. Mas a afasia, ela pode ser um sintoma de outras doenças neurológicas, né, como tumores cerebrais, traumatismo crânioencefálico, aneurismas, até doenças neurodegenerativas, como a afasia progressiva primária. Pode ser motor até? Pode ser. A afasia motora, até uma nomenclatura usada pelo Luria antigamente, a afasia motora eferente, tal, que hoje, na verdade, a gente usa é uma outra classificação, né, na síndrome clássica, né, das afasias, que tem outros nomes, né, que mudou, né, de afasia motora para afasia de Broca, e aí tem outras classificações. Mas o mais importante citar aqui é que hoje a gente sabe que existe uma falha no processamento de linguagem, mas que nem sempre está sozinha essa alteração. Geralmente, pode acontecer comprometimento de outros domínios cognitivos. A afasia pode estar associada a outros domínios cognitivos. Isso considerando quando a afasia é neurológica, é sempre neurológica? Eu tenho essa dúvida. É sempre neurológica? Sempre causada por uma lesão neurológica, um dano cerebral. Se o cara tem alguma dificuldade, a pessoa tem alguma certa dificuldade, o paciente está com uma dificuldade de articular ou mesmo, não necessariamente é afasia. A gente pode pensar em o termo seria disartria, é isso? Isso, na verdade, a afasia está ligada a uma alteração que a gente fala do processamento linguístico simbólico. Quando a gente tem outras alterações, que são distúrbios adquiridos da comunicação oral, tem outras manifestações. Então, a gente tem a disartria, as apraxias de fala, os distúrbios linguístico-cognitivos, que é quando tem alteração de linguagem junto com prejuízo de outro domínio cognitivo, como atenção, memória, funções executivas, por exemplo. Então, é importante você estar falando disso, Caio, porque a gente precisa ter um diagnóstico diferencial. O fonoaudiólogo, ele é o profissional que faz uma avaliação mais minuciosa, avaliação clínica, usando protocolos, né, de avaliação formal, tem uma avaliação informal também, e a gente faz uma avaliação até para determinar primeiro diagnosticar qual é o transtorno adquirido de comunicação, se é afasia, disartria, apraxia de fala, e aí a gente também elaborar um plano terapêutico posterior mais adequado, né? Então tem todo o diagnóstico e não necessariamente a gente tem que pensar que a afasia sempre, para ficar mais fácil, né? A afasia é ligada ao neurológico. Não importa qual que seja o tipo, ela basicamente é neurológica, não é algo motora, não é algo que passa muscular, simplesmente. A alteração motora muscular, quando você tem um comprometimento, né, de tônus, força, amplitude de movimento dos órgãos fonoarticulatórios, isso se deve a um quadro que a gente chama de disartria. Perfeito. Que é aquela fala mais pastosa, a gente vê uma voz às vezes rouca, uma velocidade de fala mais diminuída, uma alteração da prosódia. É o que a gente ouve que parece aquela voz pastosa que todo mundo fala. Essa é a disartria, é muito característico, né? A apraxia de fala, ela é uma alteração
no planejamento e programação motora da fala. Né? Então, na verdade, é como se eu precisasse, sob um comando verbal, por exemplo, quando a gente pede para o paciente, põe a língua para fora, ou então lateraliza a língua, e ele tem uma dificuldade de planejar esse movimento, isso pode ser um sinal de dificuldade no planejamento e na programação motora desse movimento. Isso é uma apraxia bucofacial, que pode se projetar também nos sons da fala. Certo. E, geralmente, nas afasias que você tem outros sinais, né? Então, por exemplo, o que acontece na afasia? Você tem trocas de palavras, você pode ter uma pessoa que é não fluente, ela não consegue falar absolutamente nada. Progredir, né? Ela pode ter troca de letras apenas, ter uma dificuldade de evocação de palavras, ter uma dificuldade de organizar a frase, pode ter uma dificuldade de compreensão, pode ter dificuldade de leitura, de escrita, né? Então, na verdade, a gente tem esses distúrbios adquiridos da comunicação oral, mas sendo em diferentes processamentos. É bem né? mais amplo do que simplesmente, não estou falando. Eu posso não estar entendendo, não posso estar me expressando direito, e não afetando, novamente, né, para deixar claro, não afetando a parte motora normalmente. Exatamente. Né? Eu posso ter uma afasia clássica que não necessariamente vai cursar com alterações motoras da fala, como a disartria e com a apraxia de fala. Mas pode acontecer de todos estarem associados ou ter combinação de duas manifestações, de dois quadros, tá? Isso pode acontecer. Perfeito. E quais são os sintomas mais comuns que a gente vê? Luciana, Maria Carolina, podem abordar aí. Quais são os sintomas mais comuns que a gente vê na afasia do paciente que está internado em terapia intensiva? Olha, muitas vezes, né, para poder facilitar, a gente pode falar que existe uma afasia de expressão e uma afasia de compreensão. Porque num primeiro momento é o que a gente pode perceber, né, que aquele paciente não está compreendendo a gente, né, ou muitas vezes que ele não está conseguindo se expressar de uma forma adequada, e muitas vezes pode acontecer as duas coisas. O que a gente pode observar realmente é aquela dificuldade para se comunicar, seja porque ele não consegue falar uma palavra, seja porque ele não consegue ter uma lógica, né, não consegue estruturar muito bem o pensamento dele, e a gente muitas vezes pode ser tão sutil o sinal que a gente só vai conseguir ter uma certeza desse diagnóstico utilizando ferramentas que são alguns testes que a gente já tem padronizado. Inclusive, a gente tem testes que são mais rápidos e que a gente pode fazer à beira-leito, na unidade da terapia intensiva, para a gente já ter noção ali de um diagnóstico e já começar a traçar um plano terapêutico para esse paciente. Porque no primeiro momento o paciente não conseguir, né, se comunicar, muitas vezes o básico ele não consegue falar para a gente. É muito angustiante para o paciente, para a família. Em muitos momentos ele pode não perceber essa dificuldade, mas em outros momentos ele tem consciência de que ele não consegue se expressar da forma adequada, como ele gostaria. Isso causa outros transtornos também. A gente vê um paciente que fica mais deprimido dentro da unidade de terapia intensiva porque não consegue se expressar da forma adequada. E aí, para isso, a gente utiliza também, por exemplo, pranchas de comunicação, que a gente vai trabalhar, vai ensinar ali para o paciente, muitas vezes, comunicar de uma forma diferente, uma forma alternativa, digamos assim. E para que ele se sinta melhor ali dentro do CTI, que tenha uma condição de melhor expressar as suas vontades, né? E que a gente possa já iniciar um trabalho de recuperação, de reabilitação com a terapia fonoaudiológica. Você já intervém, você diagnostica e já intervém na hora, é isso? É muito importante, porque não tem por que a gente ficar esperando muito tempo para iniciar uma intervenção. E essa intervenção, muitas vezes, ela vai ser não só com o paciente, mas com toda a equipe multiprofissional que precisa estar ciente daquele quadro que o paciente apresenta. Por exemplo, simplesmente eu posso falar, ele não consegue compreender. Né? Então, muitas vezes, ele vai te dar uma resposta que não é fidedigna, porque ele não conseguiu entender o que você está perguntando. Então, é muito importante a equipe multiprofissional que está ali, né, do lado daquele paciente, assim como os familiares, se conscientizarem do que está acontecendo para que todos possam ajudá-lo da melhor forma possível. Então, tem que ser uma única linguagem ali, né? Então, o fonoaudiólogo vai diagnosticar,
né, vai detectar quais são as alterações, é na memória, ele tem uma dificuldade para falar uma palavra dentro de uma frase, por exemplo, que muitas vezes, né, a gente chama de anomia, ele troca uma palavra por uma outra, né? Então a gente identifica o problema para passar para toda a equipe a melhor forma de se comunicar com esse paciente. Então, muitas vezes é importante, por exemplo, o enfermeiro entra dentro do quarto para fazer algum procedimento e ele, de costas, comunica com o paciente que vai fazer um medicamento. Só que o paciente vai ter uma dificuldade, às vezes, tão grande de compreender que é importante, né, que ele esteja frente a frente. Por isso que a máscara, para a gente que trabalha com afasia, ela é uma maravilha, tão... né? Uma delícia. Deve ser Dificulta fantástico. muito, né? Porque a gente, às vezes, precisa de mostrar, de falar, dele entender o movimento que eu faço com a boca para perceber melhor o que eu estou Isso que falando, vocês falaram sabe? é algo que a gente cria até uma dúvida, acho que eu acredito que é uma dúvida até geral. Quando o paciente tem essa dificuldade de, às vezes, compreensão, no caso, né? Ele pode ter compreensão, a gente tem esses dois tipos que vocês abordaram aí, que é a compreensão e de expressão. Exato. Quem tem de compreensão, ele não compreende a fala, o que é audível, mas ele compreende sinais, gestos e também símbolos? Ou ele pode perder isso também? Pode. Primeiro porque, assim, a compreensão, uma coisa é a compreensão auditiva, Sim. né, que é o que a gente fala. Então, quando a gente faz alguma avaliação da compreensão do paciente, geralmente é a compreensão auditiva verbal. Uhum. Então, me dá a mão, levanta o braço, pisca o olho, põe a língua para fora. Então, até para executar esses atos motoris, a gente precisa considerar que ele está compreendendo. Agora, a gente pode, assim, se a gente vai apresentar figuras, alguma coisa nesse sentido, por exemplo, será que ele pode compreender ou não? Será que ele sabe pegar o pente, passar na cabeça, sabe a função daquele, ele reconhece semanticamente, que é o significado daquele objeto que ele faz com aquilo? Ele sabe o que é? Então, é isso. Isso tudo entra na compreensão. Entra na compreensão, mas aí não é uma compreensão só auditivo-verbal, e tem a ver também com a relação do significado, do semântico, do que aquilo representa, do que aquilo significa. E aí, Caio, é onde a gente esbarra com as questões cognitivas, porque, por exemplo, a gente tem alguns, vocês, né, sabem, conhecem também, alguns testes que a gente faz de nomeação por confrontação visual. Uhum. Então, por exemplo, a gente pede para o paciente apontar a cadeira, que tem algum dos testes, aponta a cadeira, né? Então, assim, às vezes, antigamente, a gente considerava, o paciente que apontou outro objeto e não era a cadeira, então ele tem uma dificuldade de compreensão. Mas está descartado que ele tem uma falha na percepção visual, que ele tem uma agnosia visual? Será que ele está ali na UTI? Ninguém perguntou se ele usa óculos, ele tem uma diminuição da acuidade visual. Aí entra com diagnóstico diferencial. A gente entra com diagnóstico diferencial, porque assim, na hora que a gente está avaliando a linguagem, a gente está avaliando a cognição, né? Não é só o domínio da linguagem, mas outras habilidades cognitivas, sensoriais e motoras possíveis ali que fazem parte do processo de avaliação, né? Então, acho que isso é importante. Eu sei que nós temos aqui poucos minutos para falar sobre isso, mas, de maneira geral, a gente teria um plano de como fazer esse diagnóstico da afasia do paciente de maneira rápida. Para alguém que, por exemplo, no caso, às vezes não tem a fonoaudiologia presente na UTI, a gente precisa ter um diagnóstico da afasia mais detalhado e até, de repente, passar um plano. Você, foi isso que eu vi, o que a gente poderia fazer de intervenção, porque a gente, às vezes, tem, principalmente no Sistema Único de Saúde, a gente tem uma dificuldade muito grande. Eu sou muito feliz de ter com a gente, próximo da gente, no serviço que a gente trabalha, fonoaudiólogos, porque isso aí pra gente é fantástico, né? Desde disfagia, afasia, reabilitação. Então, quando a gente não tem, qual seria o passo a passo inicial para a gente ter um diagnóstico mais determinado, se eu tenho afasia ou não? E já vou emendar outra pergunta. Quando a gente diferencia, por exemplo, de um delírio, que é uma coisa muito frequente na UTI, e também dá essas dificuldades de comunicação, né? Sim. De linguagem. Sim. O diagnóstico, ele é clínico, o diagnóstico da afasia, mas é sempre importante ter um exame de neuroimagem. Legal. Né? Mesmo que não tenha um fonoaudiólogo, embora seja muito importante e fundamental ter esse profissional, né? Sim. Não menos importante a equipe multiprofissional, porque todos participam,
da avaliação de outras habilidades importantes, e da intervenção, né, da própria abordagem desse paciente com afasia. Mas, em relação ao delírio, que eu acho que ajuda a gente a pensar, a gente sabe que o principal marcador do delírio é a desatenção. Tá. Né? E aí, a desatenção, ela é um comprometimento que impede a gente de avaliar outros domínios cognitivos com precisão, como linguagem, praxias, memória. Então, o paciente desatento, ele não consegue canalizar algumas perguntas que eu vou fazer para ele, e isso dificulta o diagnóstico. Então, é importante ter um exame de neuroimagem. O que é muito comum acontecer é confundir delírio com afasia de Wernicke. Então, o paciente com afasia de Wernicke, ele tem uma alteração importante da compreensão. Ele aparentemente parece um paciente muito desatento, que você fala com ele. Confuso, né? Confuso, nomeado como confuso, né? Mas ele tem um comprometimento importante da linguagem, e você conversa com ele, é como se ele estivesse num outro universo, né? E aí, né, existe esse diagnóstico que pode se confundir com delírio. Então, um exame de neuroimagem, né, é importante para ajudar nesse diagnóstico. Ajudaria, também. então, o neuroimagem vai fazer o diagnóstico específico estrutural, né? Seria interessante. Mas digamos que a gente tenha, de fato, esse ponto. Obviamente, tendo o exame de neuroimagem, fica mais claro o que, de fato, ele pode ter, um dos causadores, né? Mas, para a gente conseguir, na parte clínica, poder ter uma referência melhor e não ter essa confusão que pode ocorrer, às vezes o cara tem um AVC, Os dois. ele tem um AVC e tem um delírio. Exato. Né? E é até um fator de risco para delírio. Existe alguma... Bom, tudo bem, né? A gente tem que tratar o delírio de jeito, né? Mas existe alguma artimanha específica que vocês... Artimanha é uma palavra extremamente antiga e não muito útil nesse momento. Mas existe alguma perspicácia nesse cuidado, nesse diagnóstico do paciente, para a gente poder avaliar melhor, clinicamente dizendo? Eu acho que é a avaliação multidisciplinar. É muito difícil a avaliação do fonoaudiólogo em si dar conta de fazer esse diagnóstico diferencial. Sim. Então, a gente precisa fazer uma avaliação, né, de linguagem, e a gente precisa somar com outras avaliações, outros instrumentos de avaliação aplicados por outros profissionais também, para a gente discutir, né? A gente sabe que podem ter os dois diagnósticos com um paciente, né, neurológico, pode ter delírio, pode ter afasia, mas eu acho que para a gente ir fazendo essa estratificação, a gente precisa de uma avaliação em equipe e uma discussão em equipe. Sempre. Então, sempre discussão multidisciplinar, buscando sempre o diagnóstico voltado, mas de acordo com cada uma das expertises da equipe, né? Isso. Então, junto disso. Então, esse diagnóstico que você faz na UTI, normalmente a gente vai fazer de uma maneira global, durante, por exemplo, uma visita multidisciplinar. É isso que vocês têm mais corriqueiramente tendo como prática? A avaliação, aí a gente faz uma avaliação do paciente. Então, essa é uma avaliação clínica mesmo, né, caracterizada como um atendimento, e a gente vai fazer a avaliação das habilidades linguístico-cognitivas. A equipe vai trazer a informação, né, se aplicou o CAN, se tem alguma outra informação, né, se né, tem um delírio, e a gente vai tentar discutir, olha, as manifestações advindas da afasia, o que eu observo nesse caso é isso, isso e isso, e a gente vai tentar confrontar as informações e ver se dá para a gente pensar, né, se é o momento até de fazer o diagnóstico diferencial, porque a gente vai ter que esperar até definição. Até definir. Perfeito. O que acontece muitas vezes, né, dependendo da instituição, você já tem protocolos ali institucionais que quando o paciente interna, já com algum dano neurológico, alguma doença neurológica prévia, ou com uma hipótese diagnóstica aí de um AIT ou de um AVE, o fonoaudiólogo ele já é acionado. Então, o hospital, a equipe, os CTIs que tem, né, o fonoaudiólogo, a gente já recebe, sabe? Então, a gente já chega no paciente antes, às vezes, que um outro profissional faça qualquer tipo de avaliação. Então, você pode ter um enfermeiro,
ou um fisioterapeuta ou médico que vai conversar com esse paciente, pode observar alguma alteração e que já acione a equipe de Vai fonoaudiologia. ser o primeiro aviso, né? O primeiro Isso, interconsulta. mas quando você tem já protocolos institucionalizados, o paciente deu entrada, ele tem um déficit neurológico, eles já acionam a equipe de fonoaudiologia também. Então, tanto para essas alterações, como a gente falou, que são neurológicas ou neurodegenerativas, então, qualquer doença neurológica, chegou um paciente com Parkinson, chegou um paciente com Alzheimer, um paciente ou com AVE prévio, ou com uma suspeita de um AVE, ou um TCE, o fonoaudiólogo já é acionado. Em alguns hospitais também a gente já tem a prática do fonoaudiólogo ser acionado quando o paciente entra num protocolo de delírio, por exemplo. Porque o fono, ele é na instituição que eu trabalho, então o paciente, a enfermagem faz toda a avaliação, observou algum tipo de alteração, a gente já tem que responder ao protocolo. Então, a gente necessariamente já avalia esse paciente. Então, acaba que o próprio fonoaudiólogo é que faz essa primeira avaliação. Pode ter uma suspeita, onde há um acionamento da equipe e o fono já vai e avalia. Então, no caso de delírio, é muito importante também a nossa atuação, né? Apesar da gente estar falando aqui mais especificamente das afasias, Exato. mas a gente tem visto... Para também de fazer o diagnóstico diferencial, né? Você Exato. ter a chance de fazer. E não é porque é delírio e não é uma afasia que o fonoaudiólogo não vai entrar, Perfeito. né? Exato. Então, a gente já tem vários trabalhos, a literatura já comprova aí para a gente a importância das medidas não farmacológicas. Então, às vezes, a gente entra num momento que não dá para a gente iniciar um atendimento, que o paciente está muito hipoativo ou está extremamente hiperativo e a gente vai precisar de medidas farmacológicas, mas a gente pode orientar o familiar, orientar toda a equipe de enfermagem, né? Então, a gente sempre fala, a gente já chega, já acende a luz, às vezes já liga a televisão, já abre a janela, já coloca a cabeceira do paciente mais elevada. Então, a gente tem ali medidas e um acompanhamento fonoaudiológico que também tem se mostrado cada vez mais importante dentro das unidades de terapia intensiva e até também na unidade de internação. Muito bom isso aí, muito bom. Então, a gente normalmente tem protocolos de hospitais maiores que já buscam de cara não é nem uma busca, né? Já entra na parte do atendimento desse paciente a avaliação fonoaudiológica. É, né? A linha de cuidado, né? Meio que ao mesmo tempo, né? Exato. Just in time. Até porque a reabilitação desse paciente, vamos dizer agora, voltando para fazer, já é necessária ser no primeiro momento, né? Se tivermos possibilidade, já no primeiro momento, o quanto antes, melhor. Sim. A Carol falou de um ponto, né? A gente trabalha muito com orientação na UTI, porque às vezes o paciente não está em condições dele fazer as atividades. Né? Exatamente, de fazer atividades dirigidas, porque assim, a gente está se deparando com um paciente que, na maioria das vezes, ele teve uma perda abrupta, um comprometimento abrupto da linguagem. Então, existe uma tríade aí, o paciente, a família e a equipe, que tem uma situação de estresse, onde há uma barreira comunicativa muitas vezes. Uma coisa é a gente lidar com um paciente que tem uma dificuldade leve, porque a gente tem vários graus de comprometimento, né? Outra coisa é a gente estar com um paciente que tem uma supressão da linguagem oral, que ele não consegue expressar absolutamente nada, apesar de estar compreendendo, e na outra extremidade, aquele paciente que não compreende absolutamente nada, e isso gera um estresse ali entre ele e os interlocutores, né? Ele, a família... os próprios cuidadores que estão, né? Tanto a equipe que está lidando com o TI, fisioterapeuta, médico, enfermeiro. E, de certa forma, gera uma certa segurança na equipe, já que você traz uma informação, ó, é assim, vai ser assim de agora em diante. Ele vai tentar melhorar dessa forma, assim que ele puder, eu vou começar a fazer as atividades. Exato. Esse é o planejamento que é passado, é um cuidado para o cuidador também. Exatamente, para a equipe multi e para a família, porque a gente precisa, até eu acho que essa orientação inicial, por mais que não seja uma intervenção direta com o paciente, né, essa orientação inicial ela é extremamente cabível e fundamental, né, para saber quais são as reais dificuldades, o que pode ser feito para
facilitar a comunicação, se existe alguma ferramenta, se existe alguma estratégia facilitadora, o que eu posso fazer para otimizar a fisioterapia, como é que eu posso, de repente, usar dentro da rotina de um banho no leito, lá na UTI, como é que eu posso, às vezes, ajudar o paciente a compreender melhor, ou ele participar ativamente de algo que seja mínimo, mas que seja importante ali para ele, né? Então, acho que o fonoaudiólogo, nesse sentido, ele contribui. A orientação inicial, ela é fundamental. Excelente. É bom que a gente sabe que não é só para o paciente, e sim para melhorar o cuidado sinérgico da equipe. Isso eu acho fundamental. Até porque a gente falou, em muitos lugares a gente tem, às vezes, uma avaliação, até por falta de perna, né? Falta de gente, falta de pessoal. Então, olha, eu consigo fazer essa avaliação, vou orientar vocês como deve proceder, passa a segurança e a gente continua com o processo de uma outra avaliação a posteriori. Então, é interessante demais esse ponto. E falando já nessa questão que a gente falou da afasia, desde o diagnóstico, os diagnósticos diferenciais, quando que a gente começa as intervenções e quais seriam as intervenções? Além dessa orientação da família, além do cuidado da equipe multi, para a gente poder também seguir a mesma linha e perder um pouco da ansiedade, né? Porque a gente fala, putz, eu estou pisando no terreno desconhecido. Quais são as outras possibilidades e quando a gente pode começar com essa intervenção? Eu acho assim, se a gente está falando agora de uma unidade de terapia intensiva, né, da terapia intensiva, é muito importante que o paciente esteja estável clinicamente. Perfeito. Então, uma outra questão, né, muitas vezes esse paciente vai estar em uso de uma ventilação mecânica, né, por tubo orotraqueal. A gente sabe que tem alguns pacientes que ficam alertas com o tubo e que a gente pode também entrar nesse momento com ferramentas adequadas para que ele consiga se comunicar antes, né, de ser estubado. Muitas vezes ele vai estar na ventilação mecânica e necessitando muitas vezes também de uma válvula de fala para poder se comunicar satisfatoriamente, até para a gente poder avaliá-lo, mas é importante que clinicamente ele esteja pronto, ele esteja estável. É um trabalho que muitas vezes eu falo assim com os acompanhantes, porque pode parecer tão fácil, né? O que eu vou perguntar e o paciente não vai conseguir me responder qual o seu nome. E ele não consegue me responder. E aquilo gera uma ansiedade, né? No familiar, gera uma ansiedade na equipe. E a gente tem que orientar que para o paciente aquilo pode ser muito difícil. Falar o nome dele pode ser muito difícil. Então, às vezes, a gente tem que reconhecer o momento ideal para poder abordar esse paciente. Se ele estiver muito ansioso, se ele estiver muito assim, a gente pega, às vezes, o paciente muito choroso, né? Então, às vezes, o primeiro momento a gente não vai nem reabilitar, a gente vai acolher. Sim. Esse Exato. acolhimento é extremamente importante para o paciente, para a família, para a gente dar um suporte também para uma reabilitação, que em alguns casos vai ser um caminho mais fácil, em outros casos um caminho muito difícil, que o paciente vai sair do hospital e vai precisar ainda de uma reabilitação em casa, né? Mas assim que ele tiver condições clínicas, que o ambiente permitir, que o paciente tiver uma prontidão para aquele atendimento, não tiver dor, né? Tiver numa condição ventilatória também satisfatória, a gente já começa com um processo de reabilitação. É importante também falar que assim, a gente tem, se a gente for, né, ver na literatura, a gente tem duas grandes abordagens no tratamento das afasias. Uma é a terapia focada no déficit, eu acho que é importante falar sobre isso no contexto da UTI, e a terapia compensatória. A terapia focada no déficit é quando você, por exemplo, o paciente tem uma dificuldade de nomeação, ou ele não é fluente. Então, você vai propor atividades para que ele possa nomear e para que ele possa ficar mais fluente. Isso é uma terapia focada no déficit, que cabe muito para contextos fora da UTI. Porque ali o paciente ele está numa condição de vulnerabilidade, né? E ele precisa se expressar de alguma forma. A terapia compensatória é aquela que você propõe algumas estratégias facilitadoras para que o paciente, dentro do que ele tem de habilidades remanescentes... Consiga se comunicar. Perfeito, Caio, Legal. exatamente isso. Então, assim, geralmente funciona para pacientes que têm compreensão melhor, relativamente boa e muita dificuldade de expressão.
E aí existem abordagens mais simples para pacientes com dificuldade de compreensão, que a gente pode até comentar, porque ajuda muito a equipe a ter essas estratégias em mãos, né? Mas um dos recursos que a gente usa muito é a comunicação alternativa, que é conhecida como as pranchas de comunicação, mas que isso tem que ter um cuidado para se implementar. Opa, vamos lá. Porque, como eu disse, né, o paciente que tem uma boa compreensão e uma dificuldade importante de expressão, geralmente, se ele tem ele está numa fase que ele está lidando de alguma forma satisfatória com essa questão do adoecimento, da perda da fala, ele está em condições de se expressar, né? A gente avalia o que ele consegue processar visualmente. Então, se vai ser figuras, se vai ser palavras escritas, se vai ser o alfabeto para ele apontar. Existem inúmeras possibilidades, só que isso não pode ser aleatório. Porque o que é mais comum é quando a pessoa não fala, automaticamente a equipe oferece uma prancha alfabética, que é aquele alfabeto. Entendi. E, na verdade, para o paciente afásico, essa é a prancha mais difícil para ele usar, porque geralmente ele tem uma falha no processamento fonológico, que é o nível linguístico, aí que é processamento, né, pelo hemisfério esquerdo, e ele não consegue usar essa escrita de digitar letra por letra ou apontar. Então, é o caminho mais difícil. Por isso que é importante ter uma avaliação detalhada, uma avaliação minuciosa dos processamentos. Especificamente na afasia, qual das principais de expressão ou nas duas? Ambas? A prancha alfabética ela é muito difícil para qualquer paciente afásico, seja de expressão ou de compreensão. Funciona bem, Caio, para pacientes com disartria, mas que não tem comprometimento de linguagem. Entendi. Lembra daquela que tem as etapas, né? A prancha alfabética especificamente é para quem tem alteração motora, mais grosseiramente falando. Mas e que não tenha tanta de compreensão. Exato, ou de expressão de linguagem. Que não tem uma afasia. Mas lembrando que, assim, não é porque ele tem uma disartria, eu vou dar uma prancha alfabética, porque ele pode ter uma alteração de memória operacional, né, que aquela memória, que ele tem que apontar as letras, mas ele tem que, ao mesmo tempo, memorizar o que ele já apontou para ele dar continuidade até terminar a palavra. O paciente de UTI tem muita dificuldade. Geralmente, eles têm um comprometimento da memória operacional. Isso merece uma pesquisa. Independente de ter... episódio só disso. Mas, independente de estar junto com a afasia, com a disartria, enfim, geralmente esses pacientes têm muita dificuldade. Então, a gente acaba usando outras ferramentas, não precisa ser tecnologia, a gente tem vários estudos que falam sobre a importância da tecnologia para a reabilitação da linguagem, mas na UTI, a gente tem vários estudos que mostram que a baixa tecnologia, o papel, a figura, a imagem, a palavra escrita, ela funciona muito melhor e diminui o estresse e a frustração, seja do paciente, da equipe, da família ali no contato, né, durante o processo de comunicação. Então, na verdade, é isso. Assim, a gente tem que realmente avaliar para saber que tipo de ferramenta a gente vai indicar. Se não será prancha de comunicação, se é prancha de comunicação alternativa, a gente pode trabalhar com objetos. Às vezes o paciente tem uma dificuldade de compreensão, ele está começando a responder sim e não. A gente pode usar o símbolo só do sim, do não. Não adianta dar uma prancha de figuras, porque ele vai ter dificuldade. Tem que ver se ele está conseguindo enxergar bem, se ele está ouvindo bem. Então, assim, a gente precisa realmente fazer uma avaliação bem robusta para a gente poder indicar e fazer um plano de ação mais adequado, né? Então, o grande ponto é o diagnóstico, é a observação inicial, né? O diagnóstico, às vezes, avaliar principalmente a estabilidade do paciente, se existe a possibilidade, se tem ventilação mecânica, se não está, se tem total possibilidade de abordar. O acolhimento, sim, a orientação não só do familiar, como também de toda a equipe. E aí, sim, depois de tudo isso já definido, melhor planejamento de intervenção. Sim. Seria essa aí a sequência mais lógica aí do cuidado, né? Exato. Isso resumidamente, obviamente. E a gente saber que o ideal, né, a gente, dependendo da linha que a gente vai seguir, mas na UTI, o ideal é que a gente vá por aquele caminho que o paciente responde melhor. Perfeito. Porque eu consigo ter respostas mais rápidas e com isso eu consigo entender melhor o que está acontecendo, orientar melhor a equipe, né? E também a boa notícia é que se a gente utiliza uma ferramenta que seria uma prancha de comunicação para esse paciente, a gente tem isso com baixíssimo custo. Né? Então, a gente tem pranchas padronizadas no nosso site de conselho regional, o federal. Então, tem um trabalho do Conselho Regional
da 6ª Região de Fonoaudiologia, que eles fizeram, disponibilizaram, né, pranchas de comunicação, principalmente foi na época da Covid, que era uma forma também interessante, já que estava todo mundo com máscara, então, para se comunicar mais efetivamente. Então, isso tem disponível. Você tem um papel em uma impressora, você tem ali um material que é muito legal, que é muito rico, né? Ou que seja uma plaquinha verde com sim, o dedinho para cima, com o dedinho vermelho para baixo, não, porque muitas vezes é isso que o paciente vai conseguir num primeiro momento. Sim. E essa orientação para o familiar também, porque às vezes, vamos supor, né, a gente explica para o familiar, ao invés do familiar perguntar, o que você quer comer hoje? Né? Então, isso é muito difícil para o paciente, às vezes, elaborar, né, para interpretar, entender e responder. Então, você começa ensinando, pergunta para ele, dá 2 opções, você quer pão francês ou pão de leite? Você quer pão ou você quer biscoito? Voltar na dicotomia. Né? Você quer café ou café com leite? Porque aí você direciona e ele fica muitas vezes, em alguns casos, mais fácil para o paciente compreender. E a Carol já está usando um exemplo de terapia de disfagia, usando as funções da linguagem, porque é exatamente isso. O fonoaudiólogo, quando ele está avaliando a deglutição, né, ele já usa também a própria terapia, ou a própria avaliação da deglutição, para mapear um pouco melhor também as habilidades linguísticas, né, as funções de linguagem. Então, a gente usa muito a terapia de disfagia, né, de deglutição, para também favorecer a linguagem. Que pode estar tudo junto, né? Claro. Pode ter uma alteração de disfagia, afasia, desatria, tudo claro. ao mesmo tempo. E muito comum, né? Muito comum. A gente fica... AVC a gente já fala, fono, pelo amor de Deus, precisamos ter aqui. Voltando, e assim, para a gente, da minha parte, minha última pergunta de encerramento, eu obviamente vou abrir para vocês darem até as considerações. A minha pergunta é uma pergunta que vale muito para nós que estamos na beira-leito da UTI, e a gente gostaria de fazer a pergunta para vocês, até porque é algo que angustia bastante. O paciente não necessariamente tem uma afasia, mas ele pode ter. Ele simplesmente está impossibilitado de comunicar. Não é nem né, pode não ser, até por esse motivo, mas está impossibilitado, está entubado, mas ele quer se comunicar. E a gente quer entender. E a gente tenta ficar olhando o lábio do paciente, e eu não consigo ler lábio, eu tenho uma dificuldade gigante. E ele também não vai conseguir ler, porque a gente está com máscara, né? O que a gente pode tentar fazer melhor? O que eu tento perguntar sempre é se está com dor. É a coisa que eu sempre falo. Está com dor? Sim ou não? Pisca. Entendeu? Eu tento de alguma forma, assim, e isso pra gente é angustiante. Por isso que vocês falaram, o acolhimento da equipe multi é fundamental, porque a gente fala, como é que eu vou me comunicar com ele? Se eu conseguir tirar a droga, eu conseguir deixar esse paciente acordado, eu conseguir que ele não esteja agitado, ele só está querendo como se comunicar, mas eu não consigo me comunicar com ele. E agora? O que a gente pode fazer de possibilidades para a gente, para nós aqui que não é especialista, né? Que tá lá tentando falar com o paciente à beira-leito. Pensando no paciente acordado, entubado acordado. Entubado acordado, ou um paciente que está tracostomizado, não necessariamente está em ventilação mecânica, ou o paciente está em possibilidade de falar porque está com uma disfonia, por exemplo. Né? Mas E pode ter afasia ou não? Pode ter ou não. Tá. Pode ter ou não. Eu acho que, assim, o primeiro ponto, a gente já comentou aqui de alguma forma, é assim, a equipe estar capacitada para lidar com esses pacientes em vulnerabilidade comunicativa, porque o paciente entubado ou traqueostomizado, ele pode ter uma afasia, ele pode ter uma disartria associado, ele pode apenas estar traqueostomizado ou apenas estar entubado após um procedimento cirúrgico, enfim. Então, a gente tem, assim, vários perfis de pacientes, que aí vale uma avaliação detalhada para saber como é que estão as habilidades linguísticas, como é que está o funcionamento dos processamentos de linguagem, como é que está a questão motora, se é ainda no tubo ele consegue articular um pouco, porque tem pacientes que conseguem articular e se comunicam bem, né? Até relativamente bem. Traqueostomizado, a gente é tão interessante quando tem um paciente traqueostomizado que eu sempre pergunto para a equipe, como é que está a comunicação com o paciente? Está ótimo. Eu entendo tudo o que ele fala, mas quando, Caio, a gente vai perguntar como é que é essa comunicação, é justamente isso. Você tem dor?
a gente dá algumas opções e que está muito relacionada, assim, a conversa ela é muito relacionada ao cuidado. Sim. E, na verdade, às vezes o paciente traqueostomizado ele quer falar Quer de bater um uma papo. coisa que nem está ali presente, ele está preocupado com a conta bancária, ele quer falar alguma coisa do trabalho, e aí é onde a coisa, assim, a barreira A acontece. comunicação é gigantesca. Porque quando o paciente inicia o tópico, quando ele vai começar a conversa, é onde dá a barreira. Então, às vezes, o próprio profissional, sem perceber, ele limita essa possibilidade do paciente começar a falar, porque ele pode começar a falar qualquer coisa e eu não vou dar conta de lidar com aquilo. Né? Então, assim, geralmente o profissional de saúde, né, quem está ali na linha de frente do cuidado, geralmente acaba com esses pacientes conduzindo um pouco mais o diálogo. E se depara com a angústia de quando vem algo novo, um tópico novo. E o que a gente faz? Né? Então, precisa de uma avaliação. Importante ter o especialista, é fundamental. Mas, se não tem, a gente vai ter que somar, observar a articulação oral, o que ele tem, né, de possibilidade de articular, ver se ele consegue usar alguma prancha de comunicação, a gente dando alternativas para ele responder sim ou não. Sempre a gente dando alternativas, pode ser um caminho inicial, até para ver o quanto ele compreende, o quanto ele consegue responder, e põe se ele vai fixar o olho no sim, no não, a gente não sabe se ele consegue ler ou não, pergunta se usa óculos, pergunta se está enxergando bem. Né? Então, a gente tem que perguntar, né? Fazer algumas perguntas até para saber, será que ele está me compreendendo? Porque se ele tem uma dificuldade de compreensão, talvez a gente não vai precisar do especialista mesmo. Agora, se ele está compreendendo, ele tem algum tipo de resposta, dá para a equipe ali, de alguma forma, tentar entender. E aí a gente faz assim, a gente sempre começa com alternativas, né? E sempre pensando do macro para o micro. Então, por exemplo, Caio, se ele começa a articular e a gente não entende, então a gente já começa. É algo relacionado a você? Espera ele responder sim ou não. Algum sim e não tem que ter. É algo relacionado ao quarto, ao hospital, ao profissional, e você vai mapeando alguns tópicos. É alguma coisa que é daqui do hospital? Não. É de casa? É da família? Então, você vai perguntando e esperando a resposta do paciente para cada tópico que você dá. Porque quando você acha o tema, o paciente diz, é sobre a minha casa. Você vai fazendo um pouco mais o filtro, né? Legal, filtro. E isso demanda tempo, né, Caio? Porque ter um diálogo com alguém que está nessa condição de vulnerabilidade requer atenção do profissional, um tempo, né? E às vezes o único tempo que ele tem é durante a terapia fonoaudiológica. Sabe que às vezes durante a terapia, a gente, dependendo do paciente, a gente leva um atendimento inteiro para ele dizer que está com saudade do filho, por exemplo. Que às vezes é muito difícil, né? Mas é o único momento que ele tem e que alguém vai, de alguma forma... Mais tempo para isso, né? Então, a gente entende a rotina de UTI, a gente sabe como é que é, e eu estou falando isso porque eu sei, né? Que a gente vive isso. Então, realmente requer do profissional um tempo, uma escuta, ter um time de esperar o paciente responder. Às vezes o paciente demora, tem que perguntar de novo. Se não entendeu, tem que falar para o paciente, olha, eu não entendi, mas eu estou aqui te escutando. Eu quero entender o que você tem para me dizer. Eu estou aqui para isso. O paciente com aquela assim, faz assim às vezes. Aí eu falo, não é possível. Eu falo, como é que eu vou entender ele? Eu falo, tá bom, parei. Como você falou, às vezes você fica um atendimento inteiro para saber um nome, um tópico, mas que é de extrema importância para o paciente, né? Seja um assunto familiar ou seja que ele quer falar alguma coisa que aconteceu, alguma dor que ele está sentindo, algum desconforto, algo que ele gostaria que fosse diferente. Legal. Né? Aí essa dica é fantástica. Ele consegue tirar aquela ideia de só tá com dor, tá com fome, tá com sede. E aí tentar abrir mais o leque. Tem coisas que não é só isso que... Exato. Tudo bem que pra gente que tá na correria, a gente quer tentar resolver o problema dele voltado a todos os desconfortos. Mas a gente não presta nos desconfortos que são fora daquele somático, né? Entra no emocional, entra na saudade, entra... vários motivos diferentes. E muitas vezes é perguntar, está com dor? E esperar. Exato. Porque tem paciente que vai levar um tempo para poder processar essa informação e processar a resposta dessa pergunta. Então não adianta, está com dor?
tá com sede, Frio. sabe? E já vai pulando de A pergunta em ansiedade pergunta. nossa, né? Ansiedade. Tratar a gente E a também. correria mesmo do próprio ambiente, né? Que muitas vezes, Sim. como a Lu falou, não dá pra gente ficar tanto tempo aguardando, às vezes, uma resposta. É o Sim. ideal, né? E, então, por isso, facilitar, como eu falei, joga perguntas mais simples, porque você não sabe, muitas vezes, o nível de falhas que esse paciente tem, o nível de dificuldade que ele vai apresentar pelo quadro dele. Então, jogar perguntas mais simples, onde ele possa responder o sim ou não, ou balançar a cabeça como sim ou não, para você chegar ali numa comunicação um pouco mais efetiva com o paciente. Perfeito. Ô, Caio, eu queria aproveitar e dizer que assim funciona muito bem cursos de capacitação para a equipe multi, né? Lá no nosso serviço, a gente agora vai começar a participar do curso de especialização de terapia intensiva com os residentes também, e a gente vai propor oficinas de capacitação para profissionais, né, da equipe multi de UTI, para poder usar ferramentas e estratégias de comunicação considerando diferentes perfis de pacientes. Então, é muito importante que tenha capacitação, né? O treinamento é fundamental. Um treinamento. O treinamento é fundamental, uma coisa que a gente não tem no nosso dia a capacitação, dia. Não, mas a capacitação, Sim, eu sim. concordo. É capacitando cada vez mais esse profissional que vai estar à beira-leito, ele vai resolver esses problemas um pouco mais rápidos, né, de fácil, né, cuidado, sem necessidade de a gente fazer. E o paciente fica mais satisfeito. Sim, e, obviamente, com certeza. fica para o especialista o cuidado um pouco mais de reabilitação, tanto... E, obviamente, para capacitação, né? Sem dúvida nenhuma. Às vezes, a própria equipe, algumas pessoas sabem o que pode ser feito, Sim. mas não se sente seguro para fazer. Para poder assumir a liderança desse cuidado. Exato, né? Então, às vezes, tendo a oportunidade de estar, né, de viver, ter essa experiência de curso, de formação e tal, acho que também passa essa segurança, passa uma segurança né? maior, sem dúvida. Às vezes a angústia é tão grande que eu falo assim, me ajuda aqui que eu não estou entendendo. Pede ajuda sem problema nenhum, porque a gente realmente tem que... A gente está num ambiente que não adianta ter uma conduta. É de todo mundo, né? De todos que estão em volta. Isso eu gosto de frisar sempre quando eu faço o Amibcast, é isso. A gente é um time como um todo. A gente só precisa saber trabalhar e jogar com cada um dos jogadores ali, porque cada um tem uma função e é sempre sinérgica se a gente consegue, de certa forma, conseguir mantê-la alinhada no cuidado do paciente, né? Para não dar aquele negócio, eu dou a minha conduta, você dá a sua e cada um vai correndo para um canto e a bola fica no meio. Não tem jeito, né? É saber passar a bola de uma maneira bem sinérgica, obviamente, e esse treinamento eu acho que é fundamental. Muito bom saber disso, a gente foi muito bom. Olha, foi fantástico o bate-papo, até prolonguei um pouco mais, porque realmente a gente pode, né? Dá licença. E eu gostaria de vocês, principalmente, agradecer a presença de vocês aqui no nosso Amibcast e deixar para vocês as últimas palavras aí sobre essa experiência e sobre a semana, aliás, semana não, pessoal, é mês da afasia, junho. Então, surgiu, né, essa atitude, né, da gente denominar um mês da afasia, que é para conscientizar mesmo, né, tanto os profissionais da área de saúde a entenderem um pouco mais sobre esse quadro clínico, quanto também familiares, pessoas da população em geral. Então, é importante que as pessoas reconheçam que tem alguma coisa errada no processo, né, de comunicação ali, ou do familiar, ou do paciente, né? Quantas vezes, às vezes, o paciente não tem um AVC dentro do próprio hospital, e aí vai chegar um profissional da equipe multi que pode identificar de imediato alguma alteração que pode vir por conta dessa falha no processamento da linguagem. Então, é muito importante essa conscientização, a equipe estar ciente que o fonoaudiólogo é o profissional capacitado, habilitado para poder avaliar, para poder diagnosticar, para poder fazer o planejamento terapêutico, para poder orientar a equipe, familiares, né, nesse processo de condução aí do quadro clínico, juntamente com toda a equipe multiprofissional. Perfeito. Eu endosso o que a Carol falou. Eu queria agradecer a oportunidade. É um espaço muito privilegiado a gente estar aqui para falar sobre essa temática, né, a afasia. E agradeço ao convite, agradeço ao Ribamar, a Carol, a você, Caio,
E eu acho que, assim, o mais importante, acho que o primordial é a gente vencer a barreira do conhecimento. Então, quando a gente tem uma oportunidade de falar sobre uma temática tão importante, né, que é a afasia e outros distúrbios também da comunicação humana, eu acho que a gente só tem que agradecer, porque é uma forma da gente disseminar conhecimento e a gente também poder melhorar e trazer melhor qualidade ao nosso serviço, né? Sem dúvida nenhuma. Pessoal, muito obrigado. E esse é o Amibcast. Lembre-se disso. Quem vem tomar café comigo depois? Lembrando do tema mais importante, que é a comunicação. Sem comunicação, a gente não estaria aqui. Até o próximo Amibcast. Não esqueçam de se inscrever.